A escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia trouxe à tona uma ofensiva impactante que mudou o curso dos acontecimentos. Um ataque direcionado a uma base aérea estratégica em Kiev deixou um rastro de destruição e comprometeu seriamente a defesa aérea ucraniana. Essa instalação, crucial para o treinamento de pilotos especializados em aeronaves de combate avançadas, foi alvo de uma ação devastadora, que resultou na perda de recursos humanos e logísticos essenciais para as operações militares do país. O ataque, meticulosamente orquestrado, atingiu em cheio a infraestrutura necessária para manter a força aérea ativa e funcional. Fontes próximas ao conflito sugerem que a operação foi planejada para desestabilizar profundamente as capacidades defensivas da Ucrânia. Ao destruir hangares, depósitos e outros pontos críticos, as forças russas eliminaram não apenas equipamentos, mas também a possibilidade de uma rápida reestruturação. A ausência de pilotos capacitados e a perda de locais adequados para a manutenção das aeronaves enfraqueceram severamente a habilidade do país de reagir de forma eficaz. As explosões que ecoaram por horas ilustraram a magnitude do ataque, que utilizou tecnologia avançada para garantir precisão cirúrgica nos alvos escolhidos. Mísseis de alta velocidade e impacto foram empregados, tornando a resposta militar ucraniana quase impossível. Especialistas em estratégia destacam que a utilização de armamento hipersônico reflete uma abordagem tecnológica sofisticada, que não apenas garante destruição imediata, mas também dificulta os esforços de recuperação do adversário. No centro dessa ofensiva, a eliminação de pilotos experientes criou uma lacuna crítica que será difícil de preencher. O treinamento de novos operadores para caças modernos, como os F-16, exige não apenas tempo e recursos, mas também condições estáveis, algo que está em falta em meio à contínua guerra. Além disso, a destruição de instalações como hangares e depósitos prejudica ainda mais a logística, tornando inviável o uso eficaz dos recursos remanescentes. Essa investida representa mais do que um ataque físico, é uma declaração clara da Rússia sobre sua intenção de enfraquecer o adversário em múltiplos níveis. Ao atingir pontos estratégicos, as forças russas reduziram a capacidade operacional da Ucrânia e ampliaram os desafios logísticos para a reconstrução. O impacto dessa ação ecoa além do campo de batalha, colocando a Ucrânia em uma posição de desvantagem tanto no curto quanto no longo prazo. A escolha de um alvo tão específico como o aeroporto de Kiev evidencia a precisão estratégica da Rússia, que busca desestabilizar o adversário ao atingir recursos fundamentais para suas operações militares. Ao atacar estruturas críticas, como hangares e instalações de treinamento, a Rússia não apenas interrompe as atividades imediatas, mas também compromete a sustentabilidade das forças armadas ucranianas a longo prazo. Essa abordagem deliberada revela um entendimento profundo da dinâmica militar moderna, onde a destruição de infraestrutura-chave pode ter impactos tão devastadores quanto a eliminação de recursos humanos. Além disso, a seleção cuidadosa do aeródromo como alvo também reflete a intenção de enfraquecer sistematicamente a capacidade da Ucrânia de se recuperar. A destruição de instalações especializadas dificulta a manutenção e operação de equipamentos militares, como os caças F-16, que exigem uma base de suporte técnico altamente complexa. Essa ação tem um efeito cascata. A falta de locais adequados para treinamento e manutenção compromete diretamente a prontidão das forças armadas, tornando-as menos capazes de responder a novas ofensivas. No plano internacional, essas ações enviam um recado contundente. A Rússia demonstra estar disposta a empregar táticas cada vez mais incisivas para proteger seus interesses estratégicos, mesmo sob a pressão de sanções econômicas e críticas globais. A mensagem é clara: o país está determinado a manter sua influência regional e, ao mesmo tempo, desafiar as tentativas de isolamento político e econômico impostas por outros estados. Esse posicionamento reforça a percepção de que o conflito ultrapassou as fronteiras da guerra convencional, assumindo proporções geopolíticas mais amplas.
A escalada das hostilidades também acende um alerta para o futuro da estabilidade global. Apesar dos esforços diplomáticos para uma solução negociada, a guerra avança para um ponto em que o diálogo se torna cada vez mais improvável. A destruição do aeródromo de Kiev e a perda de pilotos experientes representam não apenas um golpe tático, mas também um marco simbólico da complexidade desse conflito. Para a Ucrânia, a moral das tropas e o apoio popular são tão cruciais quanto os recursos militares, e eventos como esse corroem ambos. A sensação de vulnerabilidade pode levar a uma maior fragmentação interna, prejudicando ainda mais sua capacidade de resistência. O uso de tecnologias avançadas pela Rússia, como mísseis hipersônicos e sistemas de alta precisão, reforça seu domínio sobre as táticas modernas de guerra. Cada ataque é planejado para maximizar os danos no curto prazo e dificultar os esforços de reconstrução no futuro. Esse tipo de estratégia é eficaz não apenas para enfraquecer as capacidades de combate do inimigo, mas também para impactar sua posição geopolítica. Ao destruir pontos-chave, a Rússia limita a capacidade da Ucrânia de se apresentar como um parceiro viável em uma coalizão ocidental ou de buscar maior apoio militar. Além disso, essas ofensivas destacam a adaptação das forças russas às exigências do campo de batalha contemporâneo. O foco em ataques direcionados demonstra uma tentativa de minimizar baixas civis enquanto provoca danos significativos às forças militares do adversário. Essa abordagem, embora eficaz no curto prazo, também eleva a tensão internacional, com aliados da Ucrânia considerando medidas mais drásticas para conter as ações russas. Por fim, o impacto dessas ações não se restringe ao território ucraniano. A destruição do aeródromo e suas consequências são um lembrete de como guerras modernas afetam não apenas as nações envolvidas, mas também o equilíbrio de poder em escala global. O que está em jogo não é apenas a soberania da Ucrânia, mas também a capacidade da comunidade internacional de reagir a agressões em um mundo cada vez mais conectado e interdependente. O maior desafio para a Ucrânia neste momento é equilibrar os esforços imediatos para conter a ofensiva russa com a necessidade urgente de reconstrução. O país enfrenta a difícil tarefa de reestruturar sua infraestrutura militar e repor os recursos humanos perdidos em meio a um conflito que não dá sinais de abrandar. A formação de novos pilotos, especialmente para operar aeronaves modernas como os F-16, exige não apenas tempo e treinamento intensivo, mas também instalações adequadas, recursos financeiros e estabilidade mínima, todos elementos que estão em grave déficit no atual cenário de guerra. A reconstrução de hangares, depósitos de armamentos e centros de manutenção é outro desafio monumental. Essas instalações não apenas demandam mão de obra especializada, mas também dependem de cadeias de suprimento internacionais que estão cada vez mais comprometidas devido à escalada do conflito. Além disso, a própria segurança de áreas estratégicas se torna um obstáculo significativo, pois qualquer tentativa de reconstrução corre o risco de ser interrompida por novos ataques. Esse ciclo contínuo de destruição e tentativa de recuperação coloca a Ucrânia em uma posição de desvantagem constante. No contexto internacional, a dependência da Ucrânia de seus aliados ocidentais para apoio financeiro e logístico é cada vez mais evidente. Países parceiros já estão fornecendo ajuda militar e humanitária, mas a magnitude da destruição causada pelos recentes ataques exige um esforço ainda maior. No entanto, o prolongamento do conflito pode gerar exaustão nos países aliados, reduzindo a velocidade e a eficiência da assistência oferecida. Esse cenário agrava ainda mais as dificuldades enfrentadas por Kiev, que precisa lidar não apenas com a reconstrução, mas também com a manutenção de um fluxo constante de recursos externos. Essa ofensiva russa é um lembrete claro de que a guerra moderna vai além do combate físico. Ela se desenrola também nos bastidores, onde estratégias geopolíticas e econômicas moldam os desdobramentos do conflito. A destruição do aeródromo de Kiev simboliza o quanto a infraestrutura militar se tornou um alvo central, não apenas para enfraquecer a capacidade imediata de defesa da Ucrânia, mas também para minar sua capacidade de reagir no médio e longo prazo. Ao atacar recursos críticos, a Rússia busca criar uma desvantagem prolongada para o adversário, dificultando qualquer tentativa de recuperação futura.